Oi, meus amores. Recebi muita mensagem, né, no direct perguntando sobre o problema que eu tive, né, o que que era, como foi que aconteceu. Então eu resolvi gravar um depoimento aqui. É um pouquinho longo, né, porque foi muita coisa, mas eu espero contribuir com essas pessoas que me perguntaram, tá bom? Eu tive um problema chamada gravidez molar ou doença gestacional trocoflebasmática. É assim o nome, esquisito mesmo. E eu tive 2 vezes, né? Então, assim, quando eu tinha 18 anos, eu engravidei. E eu tava muito feliz, né? Porque eu nasci assim com esse intuito de ser mãe. Eu tinha assim um sonho de ter uma família grande. E eu tinha esse sonho. Então, né, mas infelizmente ele foi interrompido quando eu descobri que a minha gravidez era essa gravidez. Eu não entendi o que que era, que até então eu não conhecia ninguém que tinha esse problema, né? Então para mim era desconhecido e para minha família também. E para todos que estavam ao meu redor também. Então eu não acreditei. Pensava que o médico estava mentindo, que isso não existia, que então foi difícil demais, né, para mim aceitar. Então, essa foi a primeira vez que aconteceu. Eu tive que ir para a capital do estado, né, que eu moro no interior, e fazer todos os procedimentos que eu tinha que fazer na época. Chegando lá, o médico me explicou, disse que era uma gravidez rara, né, que acontecia. E que era uma formação, um problema lá que dava na placenta. Então eu fiz todos os procedimentos que eu tinha que fazer na época. E voltei para minha cidade, mas sabendo que eu teria que retornar semanalmente para fazer o acompanhamento. E esse acompanhamento só tinha na capital, né? Não tinha na cidade que eu morava. E eu fui seguindo a minha vida, né? Foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego de carteira assinada. Mas assim, eu fiquei com medo, porque como é que eu me aceitar, né, a trabalhar, sendo que todo mês eu tinha que viajar. Mas graças a Deus, Deus me ajudou e eles me aceitaram, né, assim. Então eu fui trabalhar, né, num supermercado, né, aos 18 anos. E quando era o dia da minha consulta, eu viajava meia-noite, né, à noite. E eu chegava às 6h30 lá na capital e ia realizar meus procedimentos que eu tinha que fazer. E no mesmo dia eu retornava, né, pra mim não perder muito dia no meu serviço. E eu fui seguindo a minha vida, né, trabalhando. Mas sim, com uma dor muito grande no meu coração. Toda vez que eu ia, eu seguia a minha vida, né? E foram passando anos, né? Indo pra capital, fazer o acompanhamento. E eu trabalhando. Depois de algum tempo, né? Depois de uns 2 anos, a médica me liberou pra mim tentar novamente. E a gente tentava e nada. E eu trabalhando, comecei a estudar, fazer faculdade. E foi indo, né? E eu vivendo a minha vida. E de repente, quando se tinha se passado 6 anos depois da primeira vez, eu recebo uma bela notícia, né?
que eu estava grávida. E novamente, então, né, eu já estava com 24 anos, recebi essa notícia maravilhosa, né, que eu estava grávida. Fiquei em êxtase de feliz. E se passou alguns meses e novamente o diagnóstico veio, né, de novamente essa doença gestacional para mim. E dessa vez veio devastadora, veio... E eu só sabia chorar, né? Era só o que eu sabia fazer, era chorar. E novamente, né, eu tive que me deslocar para a capital, né? Porque na verdade já fazia acompanhamento lá. E chegando lá, eu realizei alguns exames. E dessa vez o procedimento ia ser diferente, né? Eu tinha que fazer quimioterapia. Foi um choque pra mim, né? Sozinha, né? Eu tava sozinha. Diante do choque que eu estava, a primeira pergunta pra minha médica foi perguntar pra ela se... Mas depois eu ia poder engravidar? E a resposta dela foi que sim. E eu aceitei, né? Fui realizar o procedimento. Eu ficava uma semana internada e uma semana eu recebia alta, ia para casa. E assim foi acontecendo, né? Ia para casa, viajava, voltava. No começo ela falou que provavelmente só uma semana ou duas ia resolver. Mas infelizmente os meus níveis de HCG no sangue, né, que é o hormônio, não baixou. Eu fiz 5 sessões e não baixou. E nessa época eu estava cursando a faculdade, então eu levava todos os meus materiais pro hospital e lá eu estudava. Aí quando eu voltava pra minha cidade, eu ia pra faculdade, fazia uma semana e novamente ia pro hospital. E já tinha se passado 5 sessões e não tinha baixado. E a médica falou que tinha alguma coisa de errado. E tinha. A mola, né, que se fala assim, ela tinha infiltrado nas minhas paredes do meu útero. Então ela falou pra mim que a gente tinha que mudar a medicação. A gente ia passar a tomar uma medicação forte. E só que ela falou assim pra mim: essa medicação vai cair teus cabelos. Mas tem uma questão, Daiane, tá em falta a medicação no nosso estado. Eu vou te dar um parecer para você dar entrada no Ministério Público solicitando essa medicação, que é uma medicação. E essa medicação, ela é muito importante para o teu tratamento, só que você não consegue comprar. Ele só fornece para o hospital. E nessa época eu já tinha algumas amigas que eu tinha conhecido lá que estavam passando pelo mesmo procedimento que o meu. A gente se tornou assim muito unidas, uma dava força para a outra. E eu cheguei, né, aí no Ministério Público levar o parecer solicitando a medicação. Mas antes da medicação chegar, eu já estava muito debilitada, né? Então a médica resolveu fazer mais alguns exames aprofundados. E quando chegou os resultados dos exames, ela me chamou, né? E falou pra mim que não ia ser mais possível tomar as medicações. O mais indicado pra mim seria a cirurgia. Aí eu, como assim? A gente vai ter que fazer provavelmente uma esterectomia total em você. Nesse momento, eu não sei nem o que passou pela minha cabeça. Eu desabei no choro.
Foi muito doído, foi muito sofrido. E eu tava lá, só eu mais uma amiga minha, que a gente se conheceu no hospital. Que ela é muito importante pra mim. E ela me segurou pela mão. E eu saí do hospital em choque. E aí eu fui ligar pra minha família, né? Pra minha mãe, pro meu esposo. Que eles estavam... Minha mãe tava na... Eles estavam esperando, né? O resultado do exame. E eu tive que ligar pra dar notícia. E fora que nessa época aconteceu outras coisas na minha casa. Nesse dia que eu recebi a notícia da cirurgia, eu também recebi a notícia que a minha casa tinha sido roubada, levaram muitas coisas de lá. E nesse momento que eu recebi essas notícias, eu só falei assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, que eu não tô dando conta mais. E a minha família, né, os meus amigos foram muito importantes para mim, que eu não queria aceitar de jeito nenhum mesmo, aquele diagnóstico. E eles estavam me apoiando, que era pro meu bem, que era pra minha saúde. O meu esposo todo momento falava que ele me queria bem, ele me queria com saúde. E os dias foram passando, eu fui fazendo exames pré-operatórios, mas a minha cabeça estava em outro lugar. E os meus colegas, minhas amigas, né, se mobilizaram para fazer um bingo beneficente para mim, para me ajudar na minha cirurgia. E eles estavam em oração, né, para que desse tudo certo e fosse feita a vontade de Deus da minha vida, né, nas nossas vidas. E chegou, né, o tão temido dia, o dia da cirurgia. Longe, né, longe da família, né, só a minha mãe que pôde me acompanhar. E eu completamente anestesiada, eu não tava em mim, né? Todo momento eu achava que aquilo era um pé. E confesso pra vocês que eu não acreditava. E o médico conversou comigo, falou que era necessário. Eu perguntando todo momento se não tinha outros meios, e ele disse que infelizmente não. E chegou o momento de eu ir para a sala de cirurgia. Foi naquele momento que eu descansei, né? E entreguei nas mãos de Deus. Confesso para vocês que eu fui anestesiada, né? Eu fui assim, crendo até o último minuto, né? Até o último minuto que eu tava consciente que não ia acontecer. E eu segui, né, pro centro cirúrgico, totalmente anestesiada, não da anestesia, não anestesiada na anestesia da medicina, mas assim, de não estar acreditando. E segui. Foram 7 horas de cirurgia. Quando eu acordei, eu ainda estava na sala de cirurgia, e aí o médico teve que aplicar mais um pouco de anestesia em mim. E da próxima vez que eu acordei, eu já estava no quarto junto com a minha mãe. Quando eu acordei assim, não aconteceu. Mas enfim, passei alguns dias no hospital, né, por algumas complicações. E depois de alguns dias eu saí do hospital, né? Fui pra casa dessa minha colega que a gente se conheceu no hospital. E eu saí do hospital com sonda, eu tive que usar a sonda durante uns 15 dias. E passei ainda algumas semanas, né, lá na capital. Mas eu ainda não acreditava que aquilo tinha acontecido.
Foi quando eu fui para minha primeira consulta, né, com o médico que me operou, porque até o momento eu não tinha falado com ele. E foi ali que ele me confirmou, né, que havia feito a esterectomia total. Ele olhou nos meus olhos e falou para mim que no momento da cirurgia ele não sabia se ele agia com o coração ou com a razão, mas que ele tinha agido com a razão e tinha feito o melhor por mim. E eu desabei, né, ao choro, né? Mas eu entreguei a Deus, né, o meu viver. E os planos de Deus são perfeitos, né? A gente que não sabe. E fui seguindo a minha vida, né? Mas não tinha ainda acabado. Depois de alguns meses já, né, do pós-operatório, eu retornei para minhas consultas e o médico falou para mim que a minha cirurgia tinha sido um sucesso, né? Graças a Deus, os hormônios já tinham zerado, que eu tava bem. Só que, como eu era muito jovem, né? Eu tinha apenas 24 anos na época. E que achava melhor eu ter que fazer mais um reforço de quimioterapia e de radioterapia. Mas quem ia decidir, né, era eu, né? Se eu ia fazer ou não. E eu decidi fazer, né? Já tinha passado por tantas coisas. E aí fomos enfrentar mais essa batalha. E aí eu fiz, né? Foram 26 sessões de radioterapia e 5 de quimioterapia, né? Que era em conjunta. Eu tive que morar quase 2 meses lá na capital. Tive ajudas muito importantes, né, das minhas amigas, que algumas foram pra lá ficar comigo, porque minha mãe não tinha como ir, porque ela tava trabalhando, não tinha como deixar. E as minhas amigas de lá também me apoiaram muito, me ajudaram. Eu passava muito mal no hospital, conheci pessoas maravilhosas no hospital, que são anjos na minha vida. E no meio do meu tratamento, né, aconteceu a minha formatura. Eu tava muito debilitada, muito fraquinha, mas mesmo assim eu vim até a minha cidade, realizei a minha formatura. Eu tava muito triste nessa época, né, que era a minha formatura, porque eu tava muito debilitada, eu tinha emagrecido muito. E lá em casa, quando houve o roubo, né, eles haviam levado, né, o anel da minha formatura. Então, eu tava assim, muito desanimada. Mas Deus é tão maravilhoso que eu conheci uma pessoa no hospital e ela pegou e simplesmente me deu o anel da minha formatura. Esse anel é o anel mais valioso, né? E no momento da minha formatura eu tinha amigas lá que, não, você tá linda, me dando força, assim. Foi isso que me fortaleceu. E aconteceu a minha formatura e depois eu voltei novamente, né, pra terminar meu tratamento. E finalmente, né, me formei no meio desse furacão que eu estava passando. E voltei, né, para terminar meu tratamento, onde as 2 semanas da finalização foi muito triste, porque eu sofri muito. E aí a minha mãe teve que ir para lá comigo, porque eu não tava mais aguentando comer, não tava mais aguentando tomar água. E ela foi ficar comigo. Enfim, né, acabei o tratamento, graças a Deus, né? Sobrevivi, enfrentei tudo e sobrevivi. Mas eu ainda ia ter que lutar diariamente, né, com meus pensamentos. Mas Deus me fortaleceu, né? Deus
Deus me deu pessoas maravilhosas, né, durante esse percurso, que sempre estiveram comigo. E enfrentei várias outras coisas, né, até eu voltar a entrar no mercado de trabalho, não foi fácil. Mas Deus me deu oportunidades. Me formei, graças a Deus. Descobri a minha profissão depois de ter enfrentado isso, que eu sou professora. Professora com muito orgulho da educação infantil, que eu amo tanto. E é onde eu me realizo. Depois disso tudo, né, Ele me deu essa nova profissão. E Deus faz assim. Ele te honra. E Ele me honrou, né? Ele me honrou publicamente. Deus, Ele te honra publicamente. E Ele ainda fez diferente. Até de lugar Ele me mudou. Ele me mudou de cidade. Ele me deu uma nova história, né, no meu viver. Eu tenho muito orgulho da minha história. Tenho muito orgulho dessa minha história, né? Tenho orgulho das pessoas que eu conheci, que ficaram para sempre, que sempre estão comigo. Pessoas que acompanharam essa história de perto, que estiveram a todo momento do meu lado. E eu quero falar para vocês, né, que estão enfrentando algum tipo de problema, que esse problema é pequeno para Deus. Às vezes você pensa que não tem solução, mas é no momento certo que Deus age. Hoje eu sou muito feliz. Deus me deu vários filhos, né? Eu cuido de várias crianças todo ano. E é o lugar que eu me encontro, né? Que eu fico em êxtase, encantada por cada história lá. E quem olha assim, né? Eu com apenas 30 anos tenho enfrentado tudo isso. Mas essa é a minha história, né? Deus quis assim. Então, assim, eu descansei e entreguei nas mãos de Deus. E Deus sabe o melhor para cada um, né? E o momento certo de acabar. Eu passei por isso por vários anos, né? Da minha vida. A última vez foram 2 anos, né? Diretamente no hospital. Mas Deus, Ele te mostra, né? Que não é do teu jeito, é do jeito dele. E o milagre dessa história sou eu. Eu sou o milagre de Deus. Eu sei que às vezes as coisas estão tão difíceis, né? Que a gente pensa que não vai acabar. Mas não é no nosso momento. É no momento de Deus, né? Ele sabe exatamente. Então devemos descansar, porque Deus é quem determina o tempo para tudo na nossa vida. Ele sabe de todas as coisas e devemos confiar, ter fé e persistir.